Meu filho gritou: "Pare de ser inútil!" no meio do aeroporto lotado de Guarulhos. Gritou tão alto que as pessoas pararam para olhar. Uma criança apontou. Um casal de idosos desviou o rosto. Eu estava ali, com 72 anos, segurando a mala dele, tremendo de vergonha, sentindo meu coração se partir em pedaços. Ele me humilhou na frente de todo mundo e saiu andando como se eu fosse nada. Mas o que meu filho não sabia naquela manhã é que aquela ia ser a última vez que ele falaria comigo daquele jeito. Meu nome é Geraldo. Tenho 72 anos. E essa foi a pior humilhação que eu já passei na vida. Antes de continuar essa história, gostaria de agradecer esse canal pela oportunidade de deixar eu contar o que me aconteceu. E peço a você que está me ouvindo agora, se inscreve no canal, comenta aí de que cidade você está me assistindo e se essa história tocar seu coração de alguma forma, compartilha com alguém. Todos os dias tem uma história nova aqui. E a minha precisa ser ouvida até o final. Deixa eu te explicar como foi. Eram 7:30 da manhã. Eu tinha saído de casa às 5 para buscar meu filho Roberto e a esposa dele, a Márcia, e levar eles no aeroporto. Iam viajar para Miami. 15 dias de férias. Hotel 5 estrelas. Passeios, compras, restaurantes caros. Eu ofereci dinheiro para ajudar. Ele recusou. Disse que não precisava, que ele tinha condição. Mas na hora de precisar de motorista, aí eu servia. Cheguei na casa deles às 6. Apartamento bonito, condomínio fechado em Santo André. 3 quartos, 2 vagas. Tudo que eu sempre quis dar para ele. Toquei a campainha. A Márcia abriu. Nem me cumprimentou direito. "Oi, seu Geraldo. As malas estão ali." Apontou para o corredor. Roberto apareceu atrás dela, já de boné, óculos escuros, olhando para o celular. "E aí, pai? Vamos logo que o voo é cedo." Não teve abraço. Não teve obrigado por vir. Não teve nada. Eu peguei as malas. 2 grandes, pesadas. Desci até o carro, coloquei no porta-malas. Roberto e Márcia desceram conversando entre eles, rindo de alguma coisa no celular. Entraram no carro. E a gente foi. A viagem até Guarulhos foi silenciosa. Eu tentei puxar conversa. "E aí, filho, animado com a viagem?" Ele respondeu sem tirar os olhos do celular. Perguntei se tinham fechado tudo certinho. Hotel, passeios. "Tá tudo certo, pai." Só isso. A Márcia nem me dirigiu a palavra. Ficou o tempo todo mexendo no telefone dela, mandando áudio pras amigas. "Gente, já tô indo pro aeroporto, ansiosa demais." Quando chegamos, o saguão estava cheio. Final de ano sempre é assim. Famílias, crianças, malas para todo lado. Estacionei na área de desembarque. Desci para ajudar com as malas. E foi aí que tudo aconteceu. Eu peguei a mala maior. Tentei levantar ela para colocar no carrinho de bagagem. Mas ela era muito pesada. E eu tenho artrose nos dedos, nas mãos. Dói. Tem dia que eu não consigo nem abrir uma garrafa direito. A alça escorregou. A mala caiu no chão. Fez barulho. Roberto virou para mim vermelho. "Pai, eu te falei para não pegar." Eu tentei pegar de novo. "Desculpa, filho, deixa eu." E foi aí que ele explodiu. "Pare de ser inútil." O grito ecoou. As pessoas ao redor pararam. Um homem de terno, executivo, olhou para o Roberto com reprovação. Uma moça tirou o fone de ouvido. 2 senhoras que passavam ficaram paradas, chocadas. Uma criança pequena apontou para mim. "Mamãe, por que aquele senhor está chorando?" Eu não estava chorando. Ainda não. Mas meus olhos ardiam. Fiquei ali, parado, com a mão no carrinho, sem conseguir me mexer. Roberto pegou a mala do chão com força, jogou no carrinho e saiu andando rápido. Márcia passou por mim como se eu fosse invisível, e eu fiquei ali, sozinho, no meio de todo aquele movimento, sentindo todas aquelas pessoas olhando para mim com pena. Sabe quando você sente vergonha? Aquela vergonha que queima por dentro, que te faz querer sumir? Foi o que eu senti. Abaixei a cabeça. Minha vista ficou embaçada. Respirei fundo, tentando me controlar. Não podia chorar ali. Não na frente de todo mundo. Fui atrás deles, andando devagar. Vi Roberto no balcão do check-in entregando os documentos, rindo, como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse acabado de me destruir ali na frente de dezenas de pessoas. Fiquei a uns 5 metros de distância. Não quis chegar perto. Não quis atrapalhar. Não quis ser inútil. Quando terminaram, Roberto olhou para mim e acenou de longe. Um aceno rápido, frio. "Já era, pode ir."
Não veio se despedir. Não veio me dar um abraço. Não pediu desculpa. Só acenou. E entrou na fila do embarque com a Márcia. Eu fiquei mais um pouco, esperando que ele voltasse, que ele olhasse para trás, que ele sentisse alguma coisa. Mas não. Ele sumiu na fila. E eu fiquei sozinho no meio daquele aeroporto imenso. Voltei para o estacionamento. Entrei no meu Corolla branco 2015. Já velhinho, mas funciona. Fechei a porta. Coloquei o cinto e desabei. Chorei. Chorei segurando o volante, os ombros tremendo. Chorei de raiva, de tristeza, de humilhação. Chorei porque eu não merecia aquilo, porque eu só queria ajudar, porque eu sou o pai dele. Fiquei ali uns 20 minutos até me recompor. Limpei o rosto com a manga da camisa. Respirei fundo e tomei uma decisão. Peguei o celular, procurei um contato. Dr. Henrique, meu advogado. Ele atendeu no terceiro toque. Alô, seu Geraldo, quanto tempo? Tudo bem? Eu respirei fundo. Dr. Henrique, eu preciso da sua ajuda, preciso resolver uma coisa, hoje mesmo. Houve uma pausa. Claro. O que aconteceu? Eu olhei para o painel. Tinha uma foto velha colada ali. Eu, minha falecida esposa Lúcia e o Roberto com 5 anos. Todos sorrindo. Dr. Henrique, eu quero fazer uns ajustes nos meus documentos, nas minhas propriedades, nos bens que estão no meu nome. Precisa ser discreto. E rápido. Silêncio. Então ele respondeu. Entendi perfeitamente. Amanhã, 9 da manhã no meu escritório. A gente resolve. Desliguei. Liguei o carro. Saí daquele estacionamento com uma certeza. Meu filho ia aprender uma lição que ele jamais esqueceria. Cheguei em casa ainda tremendo. Moro num apartamento pequeno em Santo André. 2 quartos, sala, cozinha. Simples. Depois que minha esposa Lúcia morreu, há 3 anos, esse lugar ficou grande demais e pequeno demais ao mesmo tempo. Grande porque tenho só eu aqui. Pequeno porque carrega todas as lembranças dela em cada canto. Sentei no sofá. Ainda era cedo, umas 9 da manhã. A casa estava em silêncio. Aquele silêncio pesado que só quem mora sozinho conhece. Olhei para as paredes. Tem foto da Lúcia por toda parte. Ela sorrindo, no aniversário de 50 anos. Ela no quintal da casa antiga, regando as plantas. Ela com o Roberto no colo, ainda bebê. Minha Lúcia. Se ela estivesse viva e tivesse visto o que aconteceu hoje, teria ficado doente de tristeza. Fui até a cozinha. Fiz um café. Sentei na mesa. E comecei a pensar. Pensar em tudo que eu fiz. Em tudo que eu construí. E em como foi que eu cheguei até aqui. Saí de Araçatuba em 1971 com uma mala de papelão e R$ 30 no bolso. Vim para São Paulo tentar a vida. Tinha 19 anos e uma promessa para minha mãe. Vou vencer, mãe. Pode acreditar. Consegui emprego como ajudante de caminhoneiro. Carregava caixa, limpava a cabine, dormia no chão da garagem. Ganhava uma miséria, mas eu era jovem. Tinha força. Tinha sonho. 3 anos depois tirei minha carteira profissional. Virei motorista. Comecei a fazer frete. São Paulo, Rio, Minas, Sul. Rodava o Brasil inteiro. Ficava semanas fora de casa. Dormia na boleia. Comia marmita fria na beira da estrada. Mas eu juntava dinheiro. Cada centavo. Cada tostão. Em 1980 comprei meu primeiro caminhão. Um Ford velhinho, 1975. Estava meio quebrado, mas eu mesmo consertei. Pintei. Coloquei no ponto. E comecei a trabalhar por conta própria. Foi aí que conheci a Lúcia. Ela era professora. Morava num pensionato perto da rodoviária. A gente se conheceu numa padaria. Ela pedindo pão, eu pedindo café. Olhei para ela e... pronto. Me apaixonei na hora. Casei com ela em 1982. Roberto nasceu em 1980. Meu filho. Meu único filho. Desde pequeno, eu prometi para ele que ele ia ter uma vida melhor que a minha. Que ele não ia passar as dificuldades que eu passei. Que ele ia estudar. Ia se formar. Ia ter uma profissão de verdade. E eu cumpri. Trabalhei feito um condenado. Comprei mais um caminhão. Depois mais outro. Contratem motoristas. Fui crescendo. Aos poucos. Com muito suor. Com muito sacrifício. Em 1995, já tinha 6 caminhões rodando. Em 2005, tinha 18. 18 caminhões, uma frota completa, contratos com empresas grandes. Transportadora Ferreira.
Esse era o nome. Eu escolhi porque era o sobrenome da Lúcia. Queria homenagear ela. A mulher que ficou ao meu lado quando eu não tinha nada. Roberto se formou em administração. Fez faculdade particular. Eu paguei tudo. Dormitório, mensalidade, livros, tudo. Quando ele se formou, em 2002, eu ofereci para ele entrar na empresa comigo. Filho, vem trabalhar comigo. A gente toca isso juntos. Um dia, tudo isso vai ser seu. Ele aceitou. Entrou como gerente administrativo. Nos primeiros anos foi bom. Ele era esforçado. Aprendeu rápido. Tinha ideias boas. Modernizou o sistema. Informatizou tudo. Conseguiu contratos novos. Eu fiquei orgulhoso. Pensei, deu certo. Meu filho vai continuar o que eu construí. Mas com o tempo, as coisas mudaram. Ele começou a me tratar diferente. Falava comigo com impaciência. Pai, isso aí tá ultrapassado. Pai, não é assim que funciona mais. Pai, deixa que eu resolvo. Aos poucos, fui sendo empurrado para escanteio. Fui ficando de lado. Em 2020, eu me aposentei. Tinha 67 anos. Estava cansado. A Lúcia tinha morrido 1 ano antes, e eu não tinha mais forças para continuar. Passei a gestão da transportadora para o Roberto. Passei tudo. Dei procuração, dei confiança. Achei que ele ia cuidar bem. Afinal, era o trabalho da vida inteira dele também. Ou pelo menos era o que eu pensava. Meu celular tocou. Era uma mensagem. Do Roberto. Enviada lá de Miami, 3 horas depois do voo. Pai, chegamos bem. Não precisa ficar ligando não. A gente avisa quando voltar. Eu nem tinha ligado. Nem tinha mandado mensagem. Ele já estava me cortando. Já estava me dizendo, não enche. Fiquei olhando para aquela mensagem. E uma raiva subiu. Uma raiva que eu nunca tinha sentido antes. No dia seguinte, 9 da manhã em ponto, eu estava na porta do escritório do Dr. Henrique. Fica num prédio comercial no centro de Santo André. 3º andar. Toquei a campainha. A secretária abriu. Bom dia, seu Geraldo. Dr. Henrique já está te esperando. Entrei na sala dele. Dr. Henrique tem uns 50 e poucos anos. Advogado sério, competente. Me atende há mais de 20 anos. Ele levantou, apertou minha mão. Seu Geraldo, senta aí. Quer um café? Aceitei. Sentamos. Ele me olhou com aquela cara de quem já sabia que tinha coisa séria. E então? Me conta o que aconteceu. Respirei fundo. E contei. Contei sobre o aeroporto, sobre o grito, sobre a humilhação. Dr. Henrique foi ficando sério. Quando terminei, ele balançou a cabeça. Seu Geraldo, sinto muito. Isso não deveria ter acontecido. Fiquei em silêncio por uns segundos. Então falei com a voz firme. Doutor, eu quero saber uma coisa. A transportadora. Ela ainda está no meu nome? Ele pegou uns papéis na gaveta. Folheou. E respondeu. Está. Você deu procuração para o Roberto administrar. Mas a propriedade ainda é sua. 80% das cotas estão registradas em seu nome. Senti algo subir no peito. Alívio. E raiva ao mesmo tempo. E os imóveis? A sede da transportadora, o galpão? Também estão no seu nome. Fechei os olhos. Respirei fundo. E então perguntei a coisa mais importante. Doutor, o que eu posso fazer? Doutor. Henrique me olhou por cima dos óculos. Ficou em silêncio por uns segundos, pensando. Então falou, com calma. Seu Geraldo, legalmente você tem todo o direito de revogar a procuração. A empresa é sua. Os bens são seus. Você pode retomar o controle de tudo quando quiser. Senti algo apertar no peito. E se eu fizer isso? O que acontece com ele? Ele perde o poder de gestão. Perde a assinatura nos contratos. Perde o acesso às contas da empresa. Basicamente, ele deixa de ter qualquer autoridade sobre a transportadora. Fiquei olhando para a janela. Lá fora, o movimento da rua. Carros passando. Gente indo e vindo. A vida seguindo. E eu ali, tomando a decisão mais difícil da minha vida. Doutor, eu falei devagar. Eu não quero destruir meu filho. Mas eu também não posso deixar ele me tratar desse jeito. Eu construí aquilo tudo. Dei tudo para ele. E ele me gritou na frente de todo mundo. Me chamou de inútil. Doutor, Henrique assentiu. Eu entendo. E você não precisa tomar nenhuma decisão hoje. A gente pode preparar os documentos, deixar tudo pronto e você decide quando quer executar. Mas eu te aconselho uma coisa. Antes de fazer qualquer movimento, investiga. Vê como anda a empresa.
Como ele está gerindo. Às vezes, a gente descobre coisas. Algo na voz dele me fez gelar. Descobrir o quê? Ele hesitou. Seu Geraldo, eu não quero te preocupar sem motivo. Mas há uns 6 meses, um cliente meu comentou que viu a transportadora Ferreira envolvida numa negociação grande. Venda de parte da frota. Eu não dei muita bola na hora porque achei que você estava sabendo. Mas agora, acho que você deveria verificar. Senti o sangue subir. Venda? Que venda? Ele não me falou nada. Por isso eu estou te sugerindo investigar. Pode não ser nada. Pode ter sido só uma conversa. Mas você tem o direito de saber o que está acontecendo com o seu patrimônio. Saí de lá com a cabeça fervendo. Venda de frota? Roberto vendendo caminhão sem me avisar? A empresa era minha. O nome era da minha falecida esposa. E ele estava fazendo o que exatamente? Voltei para casa. Mas não consegui ficar parado. Fui até o computador. Um notebook velho que o Roberto me deu há uns 3 anos. Para você navegar na internet, pai. Ver notícia, essas coisas. Liguei. Entrei no e-mail. Tenho um e-mail antigo da transportadora que ainda está ativo. Ele acha que eu não uso. Mas eu uso. De vez em quando entro só para ver. Comecei a fuçar. E-mails antigos. Contratos. Notificações. E então achei. Uma mensagem de 4 meses atrás. Proposta de compra de 8 caminhões da frota. 8. Quase metade. A proposta era de uma empresa de logística de São Paulo. Valor, R$1.200.000. Continuei procurando. Achei a resposta do Roberto. Proposta aceita. Segue documentação. Meu coração disparou. Ele vendeu. Vendeu 8 caminhões. Mais de 1 milhão. E não me disse nada. Nenhuma palavra. Respirei fundo. Tentei me acalmar. Talvez ele tenha usado o dinheiro para investir na empresa. Talvez tenha comprado caminhões novos. Talvez tenha uma explicação. Mas no fundo, eu sabia. Sabia que algo estava errado. Passei o resto do dia revirado. Não consegui almoçar. Fiquei só tomando café, olhando para as fotos da Lúcia. Conversando com ela na minha cabeça, como eu sempre faço quando estou perdido. Lúcia, o que eu faço? Me dá um sinal, me ajuda. No final da tarde, resolvi ligar para o seu Moacir. Ele foi meu motorista por 15 anos. Aposentou junto comigo, mora em Mauá. A gente ainda se fala de vez em quando. Ele conhece todo mundo da transportadora. Se tem algo errado, ele sabe. Liguei. Ele atendeu no segundo toque. Geraldo, meu amigo, quanto tempo? Como você tá? Oi, Moacir, tô bem. E você? Levando, né? A idade tá chegando, mas a gente vai tocando. E aí, o que te traz? Respirei fundo. Moacir, você ainda tem contato com o pessoal da transportadora? Houve uma pausa. Tenho. Por quê? Preciso saber uma coisa. Como é que anda a empresa? O Roberto, ele tá tocando direito? Silêncio do outro lado. Um silêncio pesado. Então ele falou, baixo. Geraldo, posso ser sincero com você? Meu estômago apertou. Pode. A coisa não tá boa, não. O Roberto, ele mudou, sabe? Demitiu metade dos motoristas antigos. Trocou por gente mais nova, que ganha menos. Vendeu caminhão. Tá tocando a empresa no mínimo, sabe? Cortando custo em tudo. Fechei os olhos. E o dinheiro? Pra onde tá indo? Meu amigo, isso eu não sei. Mas o que eu ouço por aí é que ele e a esposa estão vivendo bem. Muito bem. Viagem, carro novo, apartamento novo. Você entende? Entendi. Entendi perfeitamente. Moacir, obrigado. Você me ajudou muito. Geraldo, se você precisar de alguma coisa, qualquer coisa, me liga. Você sabe que eu te devo tudo. Você mudou minha vida. Nunca vou esquecer. Desliguei. Fiquei sentado ali, segurando o telefone, sentindo uma mistura de raiva e tristeza que eu nunca tinha sentido antes. Meu filho, meu único filho, estava usando a empresa que eu construí com sangue e suor para bancar a vida de luxo dele. E ainda tinha coragem de me gritar na frente de todo mundo, de me chamar de inútil. Fui até o quarto. Abri o guarda-roupa. Lá no fundo, dentro de uma caixa de sapato velha, tinha uma pasta. Uma pasta que eu guardo há anos. Documentos, contratos, papéis antigos. Peguei, sentei na cama e comecei a revisar tudo. Enquanto lia, uma lembrança veio. Roberto com 17 anos. Eu tinha acabado de comprar o 10º caminhão. Estava feliz. Comemorei em casa. Fiz churrasco. Chamei uns amigos.
Roberto estava lá, no canto, de cara fechada. A Lúcia perguntou: Filho, o que foi? Ele respondeu ríspido: Nada. Só acho que o pai se importa mais com o caminhão do que comigo. Aquilo me doeu na hora. Mas eu não dei bola. Achei que era coisa de adolescente. Achei que ia passar. Mas não passou. Aquilo ficou. E cresceu. E virou essa coisa que está agora. De noite, deitei na cama. Não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, pensando, planejando e tomando uma decisão. No dia seguinte, ia ligar para o Dr. Henrique. E ia pedir para ele fazer uma auditoria completa na empresa. Queria saber exatamente o que o Roberto estava fazendo, para onde estava indo cada centavo. E depois eu ia agir. No dia seguinte, acordei às 5 da manhã. Costume de uma vida inteira na estrada. Fiz café, tomei banho, me arrumei e tomei uma decisão. Ia até a transportadora, sem avisar. Queria ver com meus próprios olhos como estava a situação. A sede fica em São Caetano do Sul, um galpão grande que eu comprei em 1998. Na época, era um investimento enorme. Peguei empréstimo no banco. A Lúcia ficou preocupada. Geraldo, e se der errado? Eu segurei a mão dela. Não vai dar errado. Confia em mim. E não deu. Paguei o empréstimo em 5 anos. Aquele galpão virou o coração da empresa. Cheguei lá às 7 da manhã. O portão estava aberto. Entrei devagar com o carro. O pátio estava vazio. Antes, tinha sempre caminhão parado. Manutenção, abastecimento, motorista chegando ou saindo. Agora, silêncio. 2 caminhões velhos encostados no canto. Só isso. Estacionei. Desci. Fui até o escritório. A porta estava entreaberta. Entrei. Tinha uma moça nova na recepção. Não a conhecia. Ela levantou, me cumprimentou. Bom dia. Posso ajudar? Bom dia. Eu sou Geraldo. Geraldo Ferreira. O dono. Ela ficou sem jeito. Ah, desculpa. Eu não sabia. O senhor Roberto não avisou que o senhor vinha. Ele não sabe. Eu vim dar uma passada. Ver como estão as coisas. Ela não sabia o que dizer. Ficou ali, parada, nervosa. O senhor Roberto não está. Está viajando. Eu sei. Não tem problema. Eu só quero dar uma olhada. Passei por ela. Fui até os fundos, a oficina, o espaço onde antes trabalhavam 3 mecânicos. Agora tinha um rapaz jovem, de macacão sujo, mexendo num caminhão velho. Ele me viu, parou. Opa, bom dia. Bom dia. Você é novo aqui? Sou. Comecei faz 3 meses. Olhei ao redor. Ferramentas jogadas. Óleo no chão. Bagunça. Antes, esse lugar era organizado. Limpo. Eu fazia questão. E cadê o resto da equipe? Ele deu de ombros. Não tem mais. Só eu. O patrão disse que não está compensando contratar mais gente. Senti um aperto no peito. Virei as costas. Fui até a garagem. Antes tinha 18 caminhões. Agora? Contei. 6. 6 caminhões. E 2 deles pareciam estar parados faz tempo. Pneu murcho. Poeira acumulada. Encostei num deles. Um Scania 2010. Eu lembro quando comprei ele. Foi num leilão. Paguei barato. Reformei. Ficou novo. Esse caminhão rodou o Brasil inteiro. Levou carga para todo canto. E agora estava ali, abandonado. Uma voz atrás de mim. Seu Geraldo? Virei. Era o Toninho, ex-motorista. Trabalhou comigo 12 anos. Foi demitido ano passado. Ele estava na porta da garagem com um saco de ferramentas na mão. Magrinho, mais velho, cansado. Toninho, que surpresa! O que você está fazendo aqui? Ele sorriu sem graça. Vim buscar umas coisas que tinha deixado. A moça da recepção deixou eu entrar. Ele olhou ao redor. Saudade daqui. Fiquei em silêncio. Então perguntei. Toninho, me conta. O que aconteceu? Por que você saiu? Ele respirou fundo. Olhou para o chão. Seu Geraldo? Eu não saí. Fui mandado embora. Junto com mais 8. O Roberto disse que a empresa estava precisando cortar custos. Que a gente ganhava muito. Que ele ia contratar gente mais nova, mais barata. Mas você era um dos melhores motoristas. Nunca deu problema. Eu sei. Mas pro seu filho, isso não importou. Ele me olhou nos olhos. Seu Geraldo, com todo respeito, mas o Roberto não é você. Ele não liga pros funcionários. Não liga pra empresa. Ele só liga pro dinheiro dele. Aquilo doeu. Doeu porque era verdade. Porque eu já sabia.
Mas ouvir de alguém que trabalhou comigo durante anos doeu mais ainda. Toninho, sinto muito. De verdade, você não merecia isso. Ele deu de ombros. A vida continua, né? Arrumei outro emprego. Ganho menos, mas é o que tem. Ele apertou minha mão. Mas fica sabendo de uma coisa. O senhor foi o melhor patrão que eu tive. E eu nunca vou esquecer isso. Ele saiu. Fiquei ali sozinho na garagem, olhando para os caminhões, sentindo o peso de tudo aquilo. Lembrei de uma vez. Roberto tinha uns 10 anos. Eu tinha levado ele comigo numa viagem curta, São Paulo até Santos. Ele ficou animado. Sentou do meu lado na cabine, olhando pela janela, fazendo 1000 perguntas. Pai, quanto tempo demora? Pai, esse caminhão é muito grande? Pai, um dia eu vou dirigir um também? Eu ri. Claro, filho. Se você quiser, um dia você pode trabalhar comigo. A gente pode tocar isso juntos. Ele olhou para mim com aqueles olhinhos brilhando. Sério, pai? Eu posso? Pode sim. Ele ficou quieto por um tempo. Então falou baixinho. Pai, quando eu crescer, eu vou cuidar de tudo isso para você. Vou fazer a empresa crescer. Você vai ver. Eu segurei a mão dele. Pequena. Quente. Eu sei, filho. Eu confio em você. Mas ele não cuidou. Ele destruiu. Vendeu. Abandonou. Transformou tudo que eu construí numa sombra do que era. Voltei pro carro. Sentei. Peguei o celular. Liguei pro Dr. Henrique. Seu Geraldo? Doutor, eu preciso que você acelere aquela auditoria. Preciso dos resultados o quanto antes. Aconteceu algo? Eu visitei a transportadora. Vi com meus próprios olhos. Isso aqui virou um cemitério. Ele acabou com tudo. Dr. Henrique ficou em silêncio por uns segundos. Entendi. Vou colocar minha equipe nisso hoje mesmo. Em 2 dias eu te mando um relatório completo. Obrigado, doutor. Desliguei. Fiquei ali, olhando para aquele galpão que um dia foi meu orgulho. Meu sonho realizado. E agora era só ruína. Dirigi de volta para casa. No caminho, passei por lugares que me lembravam do passado. A padaria onde eu comprava pão todo dia. O posto de gasolina, onde eu abastecia os caminhões. A lanchonete onde eu e os motoristas tomávamos café antes de pegar a estrada. Tudo ainda estava lá. Mas tudo era diferente. Ou talvez eu que era diferente. Quando cheguei em casa, tinha uma mensagem no celular. Do Roberto. Pai, a gente decidiu voltar só no final da semana. Miami tá incrível. Tô até pensando em comprar um apartamento aqui. Ha, ha, ha. Brincadeira. Ou não. Abraço. Fiquei olhando para aquela mensagem. Apartamento em Miami. Enquanto a transportadora que sustentava ele ia pro buraco. Enquanto funcionários que trabalharam comigo durante anos eram demitidos. Enquanto caminhões apodreciam no pátio. Não respondi. Joguei o celular no sofá. Fui até o quarto. Abri o guarda-roupa. Lá no fundo tinha uma caixa. Uma caixa de sapato velha onde eu guardava fotos antigas. Abri, e lá estava. Uma foto de 1985. Eu, a Lúcia e o Roberto bebê. Estávamos na frente do primeiro caminhão. Um Ford azul. Eu estava sorrindo. Lúcia também. Roberto estava dormindo nos braços dela. Éramos felizes. Éramos uma família. E agora? Agora o que éramos? Fechei a caixa. Coloquei de volta no lugar. E fui deitar. Eram só 3 da tarde. Mas eu estava exausto. Cansado da vida. Cansado de lutar. Cansado de tudo. Mas enquanto fechava os olhos, uma voz dentro de mim dizia: não desiste. Não agora. Você construiu isso. Você tem o direito de decidir o que fazer com isso. E essa voz tinha razão. 2 dias depois, na quinta-feira de manhã, o Dr. Henrique me ligou. Seu Geraldo, preciso que você venha aqui no escritório. Hoje, o relatório da auditoria ficou pronto. E tem coisas que você precisa ver pessoalmente. O tom dele me assustou. Não era o tom de sempre. Era sério. Grave. É tão ruim assim. É melhor você vir. Cheguei lá às 10 da manhã. A secretária me levou direto para a sala dele. Dr. Henrique estava sentado atrás da mesa, com uma pilha de papéis na frente. Tinha olheiras. Parecia que não tinha dormido direito. Senta, seu Geraldo. Ele apontou para a cadeira. Sentei. Meu coração estava acelerado. Ele pegou os papéis, organizou e começou. Eu vou ser direto com você. A situação é pior do que imaginávamos. Senti o estômago revirar. Pior como? Ele abriu a primeira página.
Nos últimos 2 anos, desde que você passou a gestão para o Roberto, a empresa perdeu 65% do seu valor. Dos 18 caminhões, restam 6. Os outros 12 foram vendidos. 8 para Vale Carga, como você já sabia. 4 para outras empresas menores. E o dinheiro? Ele virou mais uma página. No total, as vendas somaram 2.400.000 reais. Desse valor, apenas 300 mil foram reinvestidos na empresa. Manutenção, pagamento de dívidas pequenas, essas coisas. O resto sumiu. Sumiu como? Dr. Henrique me olhou nos olhos. Transferências, para contas pessoais, do Roberto e da Márcia. Compra de imóvel em nome da esposa dele. Um apartamento de alto padrão em São Bernardo, 450 mil. Carro importado, 200 mil. Viagens, restaurantes, roupas de marca, tudo documentado aqui. Fiquei em silêncio, tentando processar. Meu filho, meu único filho, roubou de mim. Não tem outro nome. Roubou. Tem mais. Dr. Henrique continuou. A empresa está com dívidas. Fornecedores que não receberam. Impostos atrasados. Funcionários com FGTS em aberto. Se continuar assim, em menos de 1 ano, a transportadora vai à falência. Falência, eu repeti, baixinho. E tem outra coisa. Ele hesitou. Achamos um contrato preliminar, de venda da sede, do galpão. Senti meu sangue gelar. O quê? Ainda não foi concretizado, mas tem uma proposta. Uma construtora quer comprar o terreno. 800 mil reais. O Roberto já assinou um pré-contrato. Só falta a sua assinatura para efetivar. Levantei da cadeira. Fui até a janela. Olhei para a rua lá embaixo. O movimento, as pessoas, a vida seguindo. E eu ali, descobrindo que meu filho estava vendendo tudo. Literalmente tudo. Seu Geraldo. Dr. Henrique falou atrás de mim. Eu sei que é doloroso, mas você precisa agir. Agora. Antes que seja tarde demais. Virei para ele. O que você sugere? Ele se levantou. Veio até onde eu estava. Revoga a procuração. Retoma o controle. E afasta ele da gestão. É a única forma de salvar o que ainda resta. E depois? Como fica a relação entre eu e ele? Dr. Henrique colocou a mão no meu ombro. Seu Geraldo, com todo respeito, que relação? Ele te gritou num aeroporto. Te humilhou. Roubou de você. Está destruindo tudo que você construiu. Que relação é essa que você quer preservar? Ele tinha razão. Mas era difícil. Muito difícil. Porque por mais que tudo isso fosse verdade, ele ainda era meu filho. Voltei para casa carregando aqueles papéis, o relatório completo, as provas, tudo documentado. Números, datas, transferências. A verdade nua e crua. Sentei na mesa da cozinha. Abri uma cerveja. Nem lembro da última vez que bebi cerveja durante o dia. Mas precisava de algo para acalmar os nervos. Fiquei ali, folheando os documentos, vendo conta por conta, transferência por transferência. Cada número era uma facada no peito. O telefone tocou. Era o Lucas, meu neto mais velho. 19 anos. Está na faculdade. Engenharia. Sempre foi um menino bom. Tranquilo. Atendi. Vô? Oi, vô. Oi, meu filho. Tudo bem? Tudo. Vô, eu queria te fazer uma pergunta. Você tá bem? Estranhei. Tô. Por quê? Ele hesitou. É que eu tava conversando com a avó Lúcia esses dias. Não, espera, não é isso. Eu tava pensando nela. E pensei em você também. E, sei lá, vô. Faz tempo que a gente não se vê. Eu sinto falta. Senti meu peito apertar. Eu também sinto falta de você, Lucas. Vô, posso te fazer uma pergunta sincera? Pode. Por quê? Por que o senhor e meu pai não se falam direito? Eu percebo. Nas festas de família, quando a gente se encontra, vocês mal conversam. O que aconteceu? Fiquei em silêncio. O que eu ia dizer? Que o pai dele estava me roubando? Que ele me tratava como lixo? Não, não podia fazer isso. Não podia colocar o neto contra o pai. Lucas, são coisas de adulto. Nada que você precise se preocupar. Mas eu me preocupo, vô. Você é importante para mim. E eu não quero que você fique sozinho. Aquilo me quebrou. Me quebrou de um jeito que nem o grito do aeroporto tinha conseguido. Porque ali estava alguém que se importava. De verdade. Obrigado, meu filho. Isso significa muito para mim. Vô, quando meu pai voltar de viagem, a gente marca um almoço.
Eu, você, a Júlia. A gente coloca o papo em dia. Marca sim. Eu adoraria. Desliguei. Fiquei olhando para o telefone. E uma coisa ficou clara na minha cabeça. Eu não ia fazer isso só por mim. Ia fazer pelos meus netos também. Porque eles mereciam saber a verdade. Mereciam entender que tipo de homem o pai deles era. Peguei o celular. Entrei no grupo da família no WhatsApp. Aquele grupo que tem eu, o Roberto, a Márcia, o Lucas e a Júlia. Ninguém fala nada ali faz meses. É só foto de vez em quando. Aniversário. Essas coisas. Tinha uma foto nova, postada pela Márcia ontem. Ela e o Roberto num restaurante chique. Taças de vinho. Comida bonita. Sorriso largo. Legenda. Aproveitando cada momento. Viagem a Miami, nós vida boa, da Blessed. Fiquei olhando para aquela foto. O sorriso dele. A felicidade fake. Tudo bancado com o meu dinheiro. Com o meu suor. Com a minha vida. Saí do grupo. Apaguei. Não queria mais ver. Naquela noite, tive um sonho. Sonhei com a Lúcia. Ela estava na cozinha da nossa casa antiga, aquela que a gente morou por 20 anos. Ela estava fazendo café do jeito que ela sempre fazia. Me viu, sorriu. Geraldo, vem cá. Senta. Vamos conversar. Sentei. Ela me serviu café. Sentou do outro lado da mesa. E falou: você sabe o que tem que fazer. Eu sei. Mas é difícil. Eu sei que é difícil. Mas você não construiu tudo isso para ver destruído. Você não lutou a vida inteira para ser desrespeitado desse jeito. Mas ele é nosso filho, Lúcia. Ela segurou minha mão. Ele é nosso filho. Mas isso não dá para ele o direito de te destruir. Você precisa se posicionar. Precisa mostrar que você ainda está aqui. Que você ainda importa. Acordei. Ainda era madrugada. 4:30 da manhã. Mas não consegui voltar a dormir. Fiquei ali, deitado, pensando em tudo. Na vida, nas escolhas, no que ainda podia ser feito. Quando o dia clareou, levantei. Fiz café. Tomei banho. Me olhei no espelho. Um homem velho. Cabelo branco. Rugas. Mas os olhos ainda tinham vida. Ainda tinham luta. Peguei o celular. Mandei mensagem para o Dr. Henrique. Bom dia, doutor. Pode preparar os documentos. Vou revogar a procuração. E quero fazer mais uma coisa. Quero transferir parte das minhas cotas para meus netos, Lucas e Júlia. Eles merecem. A resposta veio 5 minutos depois. Perfeito. Vou preparar tudo. Quando o Roberto volta de viagem? Sábado. Ótimo. Segunda-feira a gente finaliza tudo. E aí, você fala com ele. Falar com ele, a conversa mais difícil da minha vida, mas precisava ser feita. Capítulo 6. Os dias até sábado pareceram não passar. Eu acordava, tomava café, olhava para o relógio. 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde. O tempo arrastava. Eu não conseguia fazer nada. Não conseguia assistir TV. Não conseguia ler. Não conseguia nem cozinhar direito. Vivia de pão com manteiga e café requentado. Na sexta-feira à noite, recebi uma ligação. Número desconhecido. Atendi meio desconfiado. Alô? Seu Geraldo? Aqui é a Carmen. A Carmen dos Santos. Lembra de mim? Carmen. A secretária que trabalhou comigo por 15 anos. Desde o início da transportadora. Uma mulher competente, organizada, que conhecia cada canto daquela empresa. Ela tinha saído faz uns 2 anos. Na época me disseram que ela tinha pedido demissão. Agora eu desconfiava que não foi bem assim. Carmen, claro que lembro. Como você está? Estou bem, seu Geraldo. Trabalhando em outro lugar agora. Mas eu precisava falar com o senhor. Soube que o senhor foi lá na transportadora essa semana. Fui sim. Como você soube? Ela hesitou. O Toninho me contou. A gente ainda conversa. Ele me disse que o senhor parecia preocupado. Estou preocupado. E com razão. Houve um silêncio. Então ela falou com a voz baixa. Seu Geraldo, posso te contar uma coisa, mas tem que ficar entre nós. Pode falar, Carmen. Eu não pedi demissão. Fui mandado embora. Pelo Roberto. Ele disse que eu era cara demais. Que ele ia contratar alguém mais novo. Mas a verdade é que eu vi coisas que não deveria ter visto. Meu coração acelerou. Que coisas? Transferências. Ele mexia no sistema quando achava que ninguém estava vendo. Transferia dinheiro da empresa para a conta pessoal dele. Eu questionei uma vez. Perguntei se o senhor sabia. Ele ficou vermelho de raiva.
Disse que eu estava me metendo onde não era chamada. Uma semana depois, fui demitida. Fechei os olhos. Respirei fundo. Carmen, você tem provas disso? Eu tenho prints. Na época, eu tirei foto da tela. Guardei no meu celular. Eu não sabia o que fazer com aquilo. Tinha medo. Mas agora eu acho que o senhor precisa saber. Pode me mandar? Por WhatsApp mesmo. Mando sim. Agora mesmo. Ela mandou. 5 fotos. Prints de tela do sistema da transportadora. Transferências, valores, datas. Tudo batendo com o que o Dr. Henrique tinha me mostrado. Mas agora eu tinha a prova visual. A evidência concreta. Carmen, muito obrigado. Você não imagina o quanto isso me ajuda. Seu Geraldo, ela falou emocionada. O senhor foi o melhor patrão que eu já tive. Me deu oportunidade quando ninguém dava. Pagava em dia. Tratava todo mundo com respeito. Ver o que o Roberto fez, com a empresa, com o senhor, me dói muito. Desliguei. Fiquei olhando para as fotos. Provas. Eu tinha provas agora. Não era só o relatório do advogado. Eram prints, documentos visuais, coisas que o Roberto não podia negar. Mandei tudo para o Dr. Henrique. Ele respondeu em 5 minutos. Perfeito. Isso fortalece ainda mais o caso. Segunda-feira, 9 horas, no meu escritório. Vamos fechar tudo. Sábado amanheceu. O dia que o Roberto voltava. A previsão era que o voo deles chegasse às 3 da tarde. Eu não ia buscá-los. Pela primeira vez em anos, disse não. Quando ele mandou mensagem perguntando se eu podia ir, respondi seco. Não posso. Pega um Uber. Ele nem respondeu. Só visualizou. Passei o dia inquieto. Andando pela casa. Olhando pela janela. Esperando sei lá o quê. Às 5 da tarde recebi uma mensagem dele. Cheguei, cansado. Vou descansar. A gente se fala semana que vem. Semana que vem. Ele não fazia ideia do que estava por vir. No domingo, fui visitar o túmulo da Lúcia. Fazia 1 mês que eu não ia. O cemitério fica em Santo André mesmo. Não é longe. Comprei flores no caminho. Rosas brancas. As preferidas dela. Cheguei lá meio-dia. O cemitério estava quieto. Algumas pessoas aqui e ali visitando seus mortos. Fui até o jazigo. Limpei a lápide. Coloquei as flores no vaso. Sentei no banco de mármore que fica do lado. Oi, Lúcia. Eu sempre falo com ela quando vou lá. Sei que parece loucura, mas me faz bem. Vim te contar as novidades e pedir um conselho. Ou melhor, pedir força. Fiquei ali contando tudo. O aeroporto, a humilhação, a auditoria, as descobertas, a decisão que eu tinha tomado. Falei tudo, como se ela estivesse ali, do meu lado, ouvindo. Lúcia, eu sei que você sempre disse que eu protegia demais o Roberto, que eu dava tudo na mão dele. Você estava certa. Eu errei. Mas agora eu vou consertar. Vou fazer o que é certo, mesmo que doa. Mesmo que ele me odeie depois. Uma senhora passou perto, me viu falando sozinho. Deve ter achado estranho. Mas não me importei. Continuei ali, conversando com minha Lúcia, até o sol começar a se pôr. Quando voltei para casa, tinha uma mensagem no celular. Do Lucas. Vô, posso passar aí amanhã? Queria conversar com o senhor. Pode sim, meu filho. Vem quando quiser. Segunda-feira de manhã, antes de ir para o escritório do Dr. Henrique, o Lucas apareceu. Bateu na porta às 8. Abri. Ele estava diferente. Sério. Preocupado. Entra, Lucas. Quer café? Quero sim, vô. Sentamos na cozinha. Servi café. Ele pegou a xícara, mas não bebeu. Ficou só segurando, olhando para o líquido escuro. Lucas, que foi? Aconteceu alguma coisa? Ele levantou os olhos. Vô, eu preciso te contar uma coisa. Mas você promete que não vai ficar bravo comigo? Meu coração apertou. Prometo. Pode falar. Ele respirou fundo. Eu ouvi uma conversa entre meu pai e minha mãe. Foi ontem à noite. Eles achavam que eu estava dormindo, mas eu ouvi. Que conversa? Sobre você, sobre a empresa. Meu pai estava falando que você está ficando velho, que não entende mais de negócios, que a empresa está melhor sem você metendo a mão. E minha mãe riu, disse que você é um problema a menos. Senti uma facada no peito, não pela surpresa, mas pela confirmação. E pior, pela dor de saber que meu neto tinha ouvido aquilo. Vô, Lucas continuou com os olhos marejados. Eu não concordo com eles.
Eu sei que você construiu tudo. Eu sei que meu pai não seria nada sem você. E eu queria que você soubesse que eu tô do seu lado. Sempre. Levantei. Fui até ele. Coloquei a mão no ombro dele. Lucas, obrigado. De coração. Obrigado por me contar isso. E por estar aqui. Ele se levantou. Me abraçou. E ali, naquele abraço, eu senti que não estava sozinho. Que tinha pelo menos uma pessoa nessa família que ainda se importava comigo de verdade. Vô, se precisar de mim para qualquer coisa mesmo, me chama. Ele foi embora. Eu fiquei ali na porta, vendo ele entrar no carro e ir embora. E uma certeza cresceu dentro de mim. Eu estava fazendo a coisa certa. 9 horas da manhã. Escritório do Dr. Henrique. Sentei na frente dele. Ele tinha todos os documentos organizados em cima da mesa. Procuração revogada, transferência de cotas para os netos. Tudo pronto. Só faltava eu assinar. Seu Geraldo, antes de você assinar, eu preciso te explicar o que vai acontecer depois. Assim que a revogação for registrada, o Roberto perde todo o poder sobre a empresa. Ele não vai poder movimentar conta. Não vai poder assinar contrato. Não vai poder vender nada. E quando ele descobrir, vai ter uma reação. Provavelmente forte. Eu sei. Você está preparado para isso? Peguei a caneta. Olhei para os documentos. E então olhei para a foto que tinha no porta-retrato na mesa do Dr. Henrique. Ele com a família. Sorrindo. Feliz. Doutor, eu passei a vida inteira construindo, trabalhando, sacrificando. Tudo para o meu filho ter uma vida melhor. E ele cuspiu em tudo isso. Então sim, estou preparado. Assinei. Cada documento, cada página. Minha mão tremeu um pouco, mas eu assinei. Pronto. Dr. Henrique juntou os papéis. Vou registrar tudo hoje mesmo. Amanhã de manhã já está valendo. E aí, você vai conversar com ele? Vou. Amanhã à noite. Vou chamá-lo aqui em casa. E vou contar tudo. Saí de lá com uma sensação estranha. Não era alívio. Não era felicidade. Era resolução. Eu tinha tomado uma decisão. E agora não tinha volta. Terça-feira de manhã. Acordei cedo. Mais cedo que o normal. 5 da manhã. Não consegui dormir direito a noite inteira. Ficava acordando de hora em hora, pensando na conversa que ia ter com o Roberto. O que eu ia falar, como ele ia reagir, se ia gritar, se ia me xingar, se ia simplesmente ir embora. Tomei café, olhei para o celular, tinha que ligar para ele, tinha que marcar, mas minha mão tremia só de pensar. Deixei para o final da manhã. Às 11 respirei fundo e disquei. Ele atendeu no 5º toque, voz grossa, irritada. Alô? Roberto, bom dia, é o pai. Oi, pai, que foi? Já direto, sem rodeios, sem nem perguntar como eu estava. Preciso falar com você, pessoalmente, é importante. Silêncio do outro lado. Então ele falou, impaciente. Pai, eu tô meio atarefado essa semana. Tem como deixar pra... Não, não pode deixar. É hoje, à noite, aqui em casa. Ele bufou. Que é tão urgente assim? Você vai saber quando chegar. 7 horas. Não se atrase. Desliguei antes que ele pudesse responder. Fiquei olhando para o telefone. Minhas mãos ainda tremiam. Mas era de raiva agora. De determinação. Passei o dia arrumando a casa. Varri. Passei pano. Organizei a sala. Não sei por que fiz isso. Talvez para me ocupar. Para não ficar pensando demais. Talvez porque eu queria que tudo estivesse em ordem. Queria que ele visse que eu ainda estava aqui. Que eu ainda cuidava das minhas coisas. Que eu não era o velho inútil que ele pensava. Às 5 da tarde, fui tomar banho. Coloquei uma roupa boa. Calça social, camisa branca. A mesma roupa que eu usava quando ia fechar contratos grandes na transportadora. Queria que ele me visse sério, respeitável, não como um coitado. Me olhei no espelho. Cabelo penteado, barba feita, olhos firmes. Você consegue, Geraldo. Falei para mim mesmo. Você construiu tudo aquilo. Você tem o direito. Você merece respeito. Às 6h30 preparei café. Coloquei na mesa da sala. 2 xícaras. Peguei os documentos que o Dr. Henrique tinha me dado. Cópias de tudo. O relatório da auditoria. Os prints que a Carmen mandou. A revogação da procuração. Coloquei tudo numa pasta. E deixei em cima da mesa. Bem visível. 7 horas. A campainha tocou. Meu coração disparou. Fui até a porta. Respirei fundo. Abri. Roberto estava ali, de bermuda e camiseta. Chinelo.
óculos de sol na cabeça. Cara de quem tinha acabado de acordar. Nem se deu ao trabalho de se arrumar. E aí, pai? Que é? Entra. Ele entrou. Olhou ao redor. Caramba, tá tudo arrumado. Que foi? Vai ter visita? Não respondi. Apontei pro sofá. Senta. Ele sentou. Se jogou no sofá, largado. Perna aberta, braço nas costas do sofá. Dono do mundo. Sentei na poltrona em frente. Peguei a pasta. Coloquei no colo. Roberto, eu vou ser direto com você. Nas últimas semanas eu descobri algumas coisas. Coisas que me magoaram muito. Ele franziu a testa. Descobriu o quê? Abri a pasta. Peguei o relatório. Descobri que você vendeu 12 caminhões da transportadora sem me consultar. Descobri que você embolsou mais de 2 milhões de reais. Descobri que você comprou apartamento, carro, bancou viagens. Tudo com o dinheiro da empresa. Da minha empresa. A cara dele mudou. Ficou branco, depois vermelho. Quem te contou isso? Não importa quem me contou. Importa que é verdade. E você sabe que é. Ele se levantou. Pai, olha, eu posso explicar. Senta. Minha voz saiu firme. Mais firme do que eu esperava. Ele hesitou, mas sentou. Roberto, eu te dei tudo. Tudo. Paguei seus estudos. Te coloquei na empresa. Confiei em você. E você me roubou. Eu não roubei nada, ele explodiu. Essa empresa tá no meu nome também. Eu trabalho nela. Eu tenho direito. Não, você não tem. Tirei outro documento da pasta. A revogação. A empresa está no meu nome. 80% das cotas são minhas. Você tinha uma procuração. Passado. Tinha. Ele arrancou o papel da minha mão. Leu. Eu vi a cor sumir do rosto dele. Você revogou? Revogei. Ontem. Já está registrado. A partir de agora você não tem mais poder nenhum sobre a transportadora. Ele ficou em silêncio, olhando para o papel, as mãos tremendo. Então ele levantou, jogou o papel na mesa. Você não pode fazer isso. Posso? E fiz. Mas eu sou seu filho. Você não pode simplesmente... Eu sou seu pai. Levantei também. Ficamos frente a frente. E você me tratou como lixo. Me gritou num aeroporto. Me chamou de inútil. Roubou de mim. Destruiu tudo que eu construí. Então sim, Roberto, eu posso. E eu fiz. Ele deu um passo para trás. Passou a mão no cabelo. Pai, olha, eu sei que eu exagerei no aeroporto. Eu sei, mas eu estava estressado. A mala era pesada. A gente estava atrasado. Não, cortei ele. Não vem com desculpa. Não foi só no aeroporto. Foi nos últimos anos. O jeito que você me trata. Como se eu fosse um estorvo. Como se eu não prestasse pra nada. Ele ficou quieto, olhando para o chão. Roberto, quando você era pequeno, eu prometi para você que você ia ter uma vida melhor que a minha. E eu cumpri. Dei tudo para você. Mas eu esperava que você tivesse um mínimo de respeito por mim. Um mínimo de gratidão. Gratidão? Ele levantou a cabeça. E nos olhos dele tinha algo que eu nunca tinha visto antes. Raiva. Raiva pura. Você quer gratidão? Por quê? Por ter ficado a vida inteira fora de casa? Por ter escolhido os caminhões em vez de mim? Aquilo me acertou em cheio. Eu fiquei fora de casa para sustentar você, para dar uma vida boa para você. Eu não queria vida boa, eu queria um pai, ele gritou. Você sabe quantas vezes eu precisei de você e você não estava? Quantas festas de escola você perdeu? Quantos aniversários? Quantos jogos de futebol? Você nunca estava lá, pai. Nunca! Fiquei sem palavras. Porque no fundo eu sabia que ele tinha razão. Eu realmente fiquei muito tempo fora. Escolhi o trabalho. Escolhi construir a empresa. Achei que estava fazendo o melhor para o meu filho. Mas talvez eu tenha errado. Roberto, comecei. Mas ele me cortou. E sabe o pior? É que agora, depois de tudo, você ainda quer me controlar. Ainda quer decidir tudo. Eu tenho 45 anos, pai. 45? E você ainda me trata como se eu fosse uma criança? Eu não trato você como criança. Eu só quero proteger o que eu construí. Não. Você quer proteger o seu ego. Ele pegou a pasta da mesa, jogou no chão. Os papéis se espalharam. Você não aguenta aceitar que eu sou melhor que você? Que eu modernizei a empresa? Que eu fiz ela crescer? Crescer? Eu ri. Um riso amargo. Você vendeu metade dos caminhões.
Demitiu os melhores funcionários. A empresa está quebrada, Roberto. Quebrada por sua causa. Porque você não entende de negócios. Você ainda vive nos anos 80. O mundo mudou, pai. Mas você não mudou. Ficamos ali, um olhando para o outro. Dois estranhos. Era isso que éramos agora. Dois estranhos brigando por uma empresa. Por dinheiro. Por poder. A campainha tocou. Os dois olhamos para a porta. Ninguém esperava ninguém. Fui até lá. Abri. Era a Júlia, minha neta, 16 anos. Ela estava chorando. Vô, ela entrou. Me abraçou. Vô, eu não aguento mais. Roberto veio até a porta. Júlia, o que você está fazendo aqui? Ela se virou para ele. E nos olhos dela tinha decepção. Vim falar com o vô. Porque você não presta, pai. Roberto ficou pálido. Júlia, o que você está falando? Ela soltou de mim. Encarou o pai. Eu tô falando que eu sei de tudo. Eu ouvi você conversando com a mãe. Sobre o vô. Sobre a empresa. Sobre o dinheiro. Você não entende nada. Roberto começou, mas ela cortou. Eu entendo sim. Eu entendo que você roubou do vô. Que você vendeu os caminhões e pegou o dinheiro para você. Que você comprou aquele apartamento novo, aquele carro da mãe, tudo com dinheiro que não era seu. Roberto olhou para mim. Depois para ela. Júlia, isso é conversa de adulto. Você não devia estar aqui. Não? Ela deu um passo à frente. Então por que eu tinha que ouvir você falando mal do vô na sala de casa? Porque eu tinha que ver você rindo dele, chamando ele de velho gagá? Dizendo que ele não serve para mais nada? Senti meu peito apertar. Ouvir da boca dela doeu mais do que eu imaginava. Júlia, eu nunca disse isso. Disse sim! Ela gritou. Lágrimas escorrendo pelo rosto. Disse na semana passada. Eu estava no meu quarto, a porta estava entreaberta, e eu ouvi. Você falando para a mãe que, graças a Deus, o velho não mete mais a mão na empresa. Que agora você podia fazer o que quisesse. Que ele nem ia perceber. Roberto ficou em silêncio. Não tinha como negar. A própria filha dele tinha ouvido. Júlia. Ele tentou se aproximar, mas ela recuou. Não encosta em mim. Eu vim aqui avisar o vô. Porque alguém tinha que fazer isso. Porque eu não vou ficar do lado de quem faz maldade com quem eu amo. Ela se virou para mim. Vô, eu sinto muito. Sinto muito por você ter um filho que não te valoriza. Mas saiba que eu e o Lucas, a gente te ama. De verdade. Me abaixei na altura dela. Sequei as lágrimas do rosto dela com o polegar. Eu sei, minha filha. Eu sei. Roberto estava encostado na parede. Mãos no rosto. Não sei se era vergonha ou raiva. Talvez os dois. Júlia, vai para casa. Ele falou baixo. Não. Eu disse para ir para casa. E eu disse que não. Ela gritou de volta. Eu não vou deixar você sozinho com o vô. Não depois do jeito que você trata ele. Júlia. Eu coloquei a mão no ombro dela. Tá tudo bem. Eu tô bem. Pode ir. Seu pai e eu. A gente precisa terminar essa conversa. Ela olhou para mim preocupada. Tem certeza? Tenho. Ela hesitou. Depois assentiu. Me abraçou mais uma vez. Vô, qualquer coisa me liga. Eu volto aqui. Pode deixar. Ela saiu. Bateu a porta com força. Roberto e eu ficamos sozinhos de novo. O silêncio era pesado. Sufocante. Parabéns, Roberto falou, irônico. Conseguiu colocar minha filha contra mim. Eu não coloquei ninguém contra ninguém. Você fez isso sozinho. Ele deu um soco na parede. Droga! Virou para mim. Você não entende, pai? Eu trabalhei naquela empresa, eu modernizei, eu consegui contratos novos, eu fiz aquilo crescer. Você destruiu, gritei de volta. Vendeu caminhões, demitiu funcionários, roubou dinheiro. Como é que isso é fazer crescer? Eu precisava de capital, precisava investir em outras coisas, diversificar. Diversificar? Eu ri. Comprar apartamento de luxo é diversificar? Viajar para Miami é investimento? Ele ficou vermelho. Eu mereço ter uma vida boa. Eu trabalho duro. E eu não trabalhei? Minha voz ecoou pela sala. Eu passei 40 anos na estrada. 40 anos longe de casa. Construindo aquilo. Para você. E você. Você cuspiu em tudo. Roberto passou a mão pelo rosto. Parecia cansado. Derrotado. Foi até o sofá. Sentou. Ficou ali, curvado. Cotovelos nos joelhos. Cabeça baixa.
Você sabe o que é crescer sendo o filho do Geraldo Ferreira? Ele falou baixo. Todo mundo me conhecia como o filho do caminhoneiro. Na escola, os moleques zoavam. Seu pai dirige caminhão, seu pai não tem estudo, seu pai é pobre. Eu odiava isso. Sentei na poltrona. Ouvi. Quando eu entrei na empresa, todo mundo esperava que eu fosse igual a você. Humilde, simples, satisfeito com pouco. Mas eu não queria isso. Eu queria mais. Queria ser respeitado. Queria ter dinheiro. Queria ser alguém. E você acha que eu não era alguém? Perguntei devagar. Ele levantou a cabeça. Nos olhos dele tinha algo quebrado. Eu acho que você nunca entendeu o que eu queria. Ficamos em silêncio. E naquele silêncio, entendi. Entendi que talvez eu realmente não tivesse entendido. Eu achei que dar coisas materiais era suficiente. Achei que pagar escola, dar oportunidade era amor. Mas talvez meu filho quisesse outra coisa. Quisesse tempo, presença, atenção. Roberto, falei com cuidado. Eu sei que eu não fui o pai perfeito. Sei que fiquei muito tempo fora, que escolhi o trabalho muitas vezes. E eu sinto muito por isso. Ele me olhou surpreso. Mas isso não te dá o direito de roubar de mim, de me desrespeitar, de me tratar como lixo. Ele baixou a cabeça de novo. Você tem 2 filhos, Roberto. 2 filhos que te amam, que te admiram, ou pelo menos admiravam. Você quer que eles cresçam vendo o pai como um ladrão? Como alguém que trata o próprio pai mal? Ele não respondeu. Peguei a pasta do chão. Juntei os papéis. Coloquei tudo em ordem. A revogação tá feita. A empresa voltou para mim. E eu já decidi o que vou fazer. Roberto levantou a cabeça. Vai me tirar de tudo? Não. Ele arregalou os olhos. Não vou te tirar, mas vou colocar regras. Vou contratar um contador independente. Vou revisar todas as operações. E você vai devolver o que roubou. Eu não tenho como devolver tudo. Então vai devolver aos poucos. Mas vai devolver. Todo mês, uma parte do seu salário vai ser descontada. Até você pagar o que deve. Ele engoliu seco. E se eu não aceitar? Aí eu te tiro e coloco outra pessoa no seu lugar. Simples assim. Roberto ficou me encarando, processando, calculando. Então falou. E os meus filhos, Lucas e Júlia? Você transferiu cotas para eles? Transferi. 10% para cada um. Quando eles tiverem 25 anos, assumem. Até lá, fica comigo. Então você tá me tirando da herança. Não. Você ainda tem 70%. Mas agora seus filhos também têm uma parte. Uma parte que você não pode tocar. Ele assentiu, lentamente, como se estivesse digerindo tudo aquilo. Roberto, eu não quero destruir você. Eu não quero que você fique sem nada. Mas eu também não vou deixar você me desrespeitar. Não mais. Ele se levantou. Foi até a porta. Parou. Virou para mim. Pai, eu não queria que fosse assim. Eu também não. Ele saiu. Ouvi o carro dele ligar. Ouvi ele ir embora. E fiquei ali, sozinho, na sala vazia, sentindo um misto de tristeza e alívio. Peguei o celular. Liguei pro Dr. Henrique. Ele atendeu na hora. E aí, como foi? Foi difícil, mas eu fiz o que tinha que fazer. E ele aceitou? Não sei. Ele saiu sem dizer muita coisa, mas eu dei as condições. Agora é com ele. Seu Geraldo, você fez o certo. Pode ter certeza disso. Desliguei. Fui até a cozinha. O café que eu tinha feito já estava frio. Joguei fora. Fiz outro. Sentei na mesa. E pela primeira vez em semanas, respirei aliviado. Meu celular tocou. Mensagem do Lucas. Vô, a Júlia me contou tudo. Estamos com o senhor. Sempre. Respondi. Obrigado, meu filho. Vocês são a razão de eu não desistir. Olhei pela janela. Lá fora a noite tinha caído. As luzes da rua acesas. A vida seguindo. E eu ali, um homem velho, cansado, mas de pé. Ainda de pé. Não sabia o que ia acontecer depois. Se Roberto ia aceitar as condições. Se ia lutar contra mim. Se ia sumir. Não sabia. Mas uma coisa eu sabia. Eu tinha me posicionado. Tinha mostrado que ainda estava aqui. Que ainda importava. E isso já era alguma coisa. Uma semana passou. Roberto não deu notícia. Não ligou, não mandou mensagem, nada. Sumiu. A Márcia também. Quando eu tentei falar com eles, caía direto na caixa postal. Tentei ligar na casa, ninguém atendia.
Era como se tivessem me bloqueado da vida deles. Os netos, por outro lado, apareceram. Lucas veio na quarta-feira. Júlia no sábado. Conversamos. Tomamos café. Eles me fizeram companhia. E pela primeira vez em anos, senti que tinha família de verdade. Não aquela família de aparência, de foto de Natal forçada. Mas família de verdade. Gente que se importava. Na segunda-feira seguinte, voltei à transportadora. Dessa vez não como visitante, como dono. Cheguei cedo, 7 da manhã. Entrei. A moça da recepção me reconheceu. Bom dia, seu Geraldo. Bom dia. Reúne todo mundo no escritório. Preciso falar com todos. Ela hesitou. O senhor Roberto não vai gostar. O senhor Roberto não manda mais aqui, eu mando. Reúne o pessoal. 15 minutos depois estavam todos ali. A recepcionista. O mecânico. 2 motoristas que ainda restavam. 4 pessoas. Só isso. Uma empresa que já teve 25 funcionários agora tinha 4. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou Geraldo Ferreira, o fundador dessa transportadora. E a partir de hoje, eu retomo o controle total da empresa. Silêncio. Eles se entreolharam. Sei que as coisas não andam bem. Sei que tem pagamento atrasado. Sei que tem gente insatisfeita. Mas eu vim aqui para arrumar isso. E a primeira coisa que eu vou fazer é: ninguém vai ser demitido. Todo mundo que está aqui fica. E vou contratar de volta quem foi mandado embora injustamente. Os olhos deles brilharam. Sério? O mecânico perguntou. Sério. Já liguei pro Toninho, pro seu Moacir, pra Carmen. Ofereci para eles voltarem. Alguns aceitaram. Outros não, porque já se recolocaram. Mas os que quiserem voltar, as portas estão abertas. A recepcionista levantou a mão, tímida. Seu Geraldo e o senhor Roberto? O Roberto continua na empresa, mas agora ele responde para mim. E as regras mudaram. Passei o resto da manhã revisando tudo. Contas, contratos, dívidas. E foi aí que descobri algo que me fez gelar. Havia uma dívida que eu não sabia. Um empréstimo. 300 mil reais, feito em nome da empresa há 6 meses. O dinheiro tinha entrado na conta. E tinha saído, transferido para uma conta pessoal, do Roberto. Liguei para o Dr. Henrique imediatamente. Doutor, encontrei mais uma coisa. O quê? Expliquei. Ele ficou em silêncio. Depois falou. Seu Geraldo, isso é grave. Muito grave. Ele pegou o empréstimo em nome da empresa e desviou para a conta pessoal. Isso é crime. Eu sei. Você quer processar? Respirei fundo. Não, ainda não. Mas quero que ele saiba que eu sei. Quero usar isso como garantia. Se ele tentar alguma coisa contra mim, eu uso. Entendi. Vou documentar tudo. Qualquer coisa você tem as provas. Na terça-feira, Roberto finalmente apareceu. Chegou na transportadora às 10 da manhã. Entrou pela porta como se nada tivesse acontecido. Me viu no escritório. Parou. Pai, o que você está fazendo aqui? Trabalhando. Retomei o controle. Ou você esqueceu? Ele cerrou os dentes. Você não pode simplesmente aparecer aqui e... Posso. E apareci. Aliás, preciso falar com você sobre um empréstimo. A cor sumiu do rosto dele. Que empréstimo? 300 mil. Feito há 6 meses. Em nome da empresa. Dinheiro que foi direto para sua conta pessoal. Ele engoliu seco. Não tinha como negar. Os registros estavam todos ali. Roberto, eu vou ser claro com você. Você já me roubou mais de 2 milhões. Agora descubro que pegou mais 300 mil em empréstimo. Isso não é mais erro. Isso é crime. Pai, eu posso explicar. Não quero explicação. Quero solução. Ou você assume a dívida pessoalmente e paga, ou eu te processo. Simples assim. Ele ficou me encarando. Raiva nos olhos. Mas também medo. Porque ele sabia que eu estava falando sério. E tem mais. Você vai assinar um termo. Um termo onde você reconhece tudo o que fez. Todas as vendas indevidas. Todos os desvios. Tudo documentado. Você tá louco? Se eu assinar isso, você pode me processar quando quiser. Exatamente. É minha garantia. Você se comporta, cumpre o que prometeu e esse termo fica guardado. Mas se você tentar alguma coisa, qualquer coisa, eu uso. Roberto socou a mesa. Você não confia em mim? Não, não confio. E você me deu todos os motivos para não confiar. Ele virou as costas, foi até a janela. Ficou ali, olhando para o pátio. Eu via a nuca dele.
tensa, os ombros subindo e descendo, respiração pesada. Você sabe o que dói mais? Ele falou sem se virar. Não é perder o controle da empresa. Não é ter que devolver o dinheiro. É saber que meu próprio pai não acredita em mim. Roberto, eu queria acreditar, mas você mentiu. Roubou, me desrespeitou. Como é que eu vou acreditar em alguém assim? Ele se virou. E nos olhos dele tinha lágrimas. Lágrimas de raiva, de frustração. Você nunca acreditou em mim. Nunca. Sempre foi você. 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 Eu construí isso. Eu lutei por isso. Eu sacrifiquei. E eu? O que eu sou nessa história? Só o filho que nunca foi bom o suficiente? Aquilo me acertou. Porque talvez tivesse um fundo de verdade. Roberto, eu sempre quis o melhor para você. Não. Você sempre quis que eu fosse você. Mas eu não sou você. Eu nunca vou ser. Ele saiu. Bateu a porta. Ouvi o carro dele acelerar e ir embora. Fiquei ali, sozinho no escritório, olhando para a porta fechada, sentindo um vazio no peito. O seu Moacir entrou. Ele tinha aceitado voltar. Seu Geraldo, tá tudo bem? Tá, Moacir. Tá. Ele se aproximou. Colocou a mão no meu ombro. Sei que não é fácil, mas o senhor tá fazendo o certo. Pode acreditar. Será? Tenho certeza. O Roberto, ele precisa aprender. Ninguém aprende sendo mimado. Aprende com consequência. Assenti. Tentei acreditar naquilo. Naquela noite, em casa, recebi uma ligação. Número privado. Atendi com desconfiança. Alô? Seu Geraldo? Voz de homem. Não conhecia. Quem é? Meu nome é Renato. Renato Costa. Sou empresário. Tenho uma empresa de logística. Eu preciso falar com o senhor. Pessoalmente. É sobre a transportadora Ferreira. Meu estômago apertou. O que tem a transportadora Ferreira? Prefiro falar pessoalmente. O senhor pode me encontrar amanhã, num café? É importante. Algo na voz dele me deixou alerta. Como você conseguiu meu número? Tenho meus contatos. Por favor, seu Geraldo. É realmente importante. Tem informações que o senhor precisa saber. Hesitei, mas a curiosidade falou mais alto. Tá bom? Onde? Ele deu o endereço. Um café no centro de Santo André. 10 da manhã. No dia seguinte, cheguei no horário. O café estava vazio. Só tinha um homem sentado no fundo. Terno cinza, uns 50 anos, cabelo grisalho. Ele acenou para mim. Sentei na frente dele. Você é o Renato? Sou. Obrigado por vir. Ele pediu 2 cafés. Esperou a garçonete sair. Então falou. Seu Geraldo, eu vou ser direto. Faz 2 meses que o Roberto me procurou, com uma proposta. Gelei. Que proposta? Venda total da transportadora Ferreira. Ele queria vender para mim. Empresa, galpão, caminhões, tudo, por 1,5 milhão. Senti o mundo girar. O quê? Eu achei o preço baixo. Suspeitei. Perguntei se o senhor sabia. Ele disse que sim, que o senhor estava doente, que queria se livrar da empresa. Mas eu investiguei. E descobri que não era verdade. Não conseguia falar. Só conseguia ouvir. Eu decidi não fechar negócio. Algo não batia. E agora, vendo as notícias que circulam no meio, soube que o senhor retomou o controle. E achei que o senhor precisava saber disso. Ele ia vender tudo? Ia. E pelo que entendi, sem o senhor saber. Fechei os olhos. Respirei fundo. Meu filho. Meu próprio filho. Ia vender tudo pelas minhas costas. Seu Geraldo, eu trouxe os e-mails, as propostas, tudo documentado. O senhor pode usar como quiser. Ele me entregou um envelope. Dentro, impressões, e-mails, conversas. Tudo ali. A prova definitiva da traição. Por que você está me contando isso? Renato me olhou nos olhos. Porque meu pai foi empresário também. E quando ele ficou velho, meu irmão tentou fazer a mesma coisa. Tirar tudo dele. Eu sei como é. E eu não vou compactuar com isso. Apertei a mão dele. Obrigado. De coração. Saí dali com o envelope. Com a verdade. E com uma certeza. A conversa final com Roberto ainda estava por vir. Capítulo 10. Cheguei em casa com aquele envelope nas mãos. Sentei na mesa da cozinha. Abri, li tudo de novo. Cada e-mail, cada mensagem. Meu pai está doente. Ele quer se livrar da empresa. Estou com procuração total. Mentiras. Todas mentiras. Peguei o celular.
Liguei pro Roberto. Ele não atendeu. Liguei de novo. De novo. Na quinta tentativa, ele atendeu. Voz irritada. O que foi, pai? Vem aqui. Agora? Não posso. Tô ocupado. Não foi um pedido. Foi uma ordem. Você tem meia hora. Se não vier, eu vou até aí. Desliguei. Não dei chance de resposta. Ele chegou em 20 minutos. Entrou com cara fechada. Que é dessa vez? Joguei o envelope na mesa. Lê. Ele pegou. Abriu. E à medida que lia, vi a cor sumir do rosto dele. As mãos começaram a tremer. Ele tentou disfarçar, mas não conseguiu. Onde você conseguiu isso? Não importa. O que importa é que você ia vender tudo. Empresa, galpão, tudo. Sem me consultar. Sem eu saber. Mentindo pro comprador dizendo que eu estava doente. Ele largou os papéis. Pai, isso aí foi só uma sondagem. Eu não ia realmente... Não mente pra mim! Gritei. Bati na mesa com força. Não mente mais! Você ia vender. Ia embolsar 1,5 milhão e sumir. Deixar eu na miséria. Eu ia te dar uma parte. Uma parte? Ri. Um riso amargo. Cheio de dor. Uma parte do que é meu? Do que eu construí? Que generosidade a sua, Roberto! Ele ficou em pé. Tá bom. Quer saber? Eu ia vender. Porque eu tô cansado. Cansado dessa empresa. Cansado de você no meu pé. Cansado de ter que te dar satisfação de tudo. Então era isso? Você ia me roubar e sumir? Eu não ia roubar. Ia vender o que era meu por direito. Não era seu! Levantei também. Ficamos frente a frente. Nunca foi seu! Você não construiu nada! Eu construí, eu peguei empréstimo, eu fiquei meses sem receber. Eu dormi em cabine de caminhão. Eu, não você! E você nunca vai me deixar esquecer disso, né? Ele cuspiu as palavras. Você nunca vai me deixar ser dono de nada. Sempre vai ser, eu construí, eu fiz, eu sacrifiquei. Porque é verdade. E eu? Ele gritou, os olhos vermelhos. Eu trabalhei nessa empresa por 20 anos. 20. Modernizei tudo. Consegui contratos que você nunca conseguiria. Mas nada disso importa, né? Porque no final, sempre vai ser sua empresa. Nunca minha. Olhei para ele. De verdade. E vi. Vi um homem amargurado, ressentido, que nunca ia estar satisfeito. Porque não era sobre a empresa. Era sobre ele. Sobre o ego dele. Sobre querer ser mais que o pai. Mais que todo mundo. Roberto, falei cansado. Você tá certo. Vai sempre ser minha empresa. Porque eu não confio em você para cuidar dela. Peguei outro envelope. Tinha preparado antes dele chegar. Esse aqui é o seu desligamento. Você tem 1 semana para sair da transportadora. Vou pagar suas verbas. Mas você não trabalha mais lá. Ele arrancou o papel da minha mão. Leu. Ficou branco. Você tá me demitindo? Tô. Mas a empresa é minha família. É tudo que eu tenho. Não é. Você tem uma esposa, 2 filhos, mas você estava disposto a vender tudo e sumir. Então não vem falar de família para mim.